Bom, pessoal, boa tarde. Muito boa tarde a todos e a todas. Então, Fábio, eu vou descer do muro. Eu vou descer do muro e vou dizer a vocês que eu só vim aqui hoje para contestar o projeto INSS Digital. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje, não. Não estaria aqui hoje. Você é contra? Sou contra. Sou contra a forma como ele está sendo conduzido. Isso não quer dizer que eu sou contra o modelo de digitalização. Ora, é positivo acabar com o processo físico? Claro que é. Claro que é. Não vejo nenhum problema nisso. Agora, usar de um artifício para transformá-lo numa arma poderosa contra o servidor, aí é outra história. E a gente tem que marcar posição clara sobre isso. Clara. Certo? Para falar sobre essa nova realidade, nova entre aspas, porque o governo vende situações velhas como se fossem novas. A gente tem que primeiro contextualizar. E vocês têm que entender que essas propostas elas não nascem assim por geração espontânea, elas não surgem do nada. Elas têm um propósito muito específico, que geralmente é ocultado por um discurso da maravilha, do encantamento, que certamente é o que está contagiando boa parte dos nossos colegas Brasil afora. Então, daí o título dessa minha explanação inicial. O INSS Digital. O que é que ele é? Ele é uma adaptação institucional aos novos tempos de barbárie social mesmo, de destruição dos direitos da classe trabalhadora, de retrocesso, como nunca se viu antes. A gente está retroagindo à década de 30. É um absurdo. E isso só consegue ganhar capilaridade, principalmente junto aos servidores, se você envolvê-lo de uma atmosfera supostamente positiva, moderna, de avanço e de progresso. Daí a estratégia, aliás, essa é a estratégia do governo, que guarda muitas semelhanças com o anterior e que tem como objetivo o desmonte e a destruição do serviço público nesse país. Cristina. Nesse novo momento político, é certo que a orientação gerencial ela é reflexo de uma orientação política. Ela nada mais é do que isso. O que se pratica em termos gerenciais é fruto de uma orientação política. Não fosse isso, os cargos de livre nomeação, os cargos de comissão, os cargos comissionados de direção, de gestão, eles não seriam de livre nomeação e exoneração. Por quê? Porque eles são cargos eminentemente políticos. Há uma orientação política a ser cumprida. E nesse momento, nós estamos testemunhando um avanço, uma ofensiva gravíssima de um projeto neoliberal, uma retomada desse projeto que quer transformar o Estado mínimo para os pobres, máximo para os que já têm muito nesse país. A ordem agora... Pode voltar, Cristina. Volta. É privatizar tudo. Sabe por que eu digo isso? E daqui vocês vão entender, a partir de agora, por que é que eu chamo a gestão do INSS de gestão social cristã do INSS. Para entender um pouco como é que isso funciona, basta retroceder 3 anos no tempo. A gente vai chegar em 2014 e lá tinha um candidato, uma aberração política chamada Pastor Everaldo. Esse cara ganhou os holofotes da mídia porque a promessa dele era essa: privatizar tudo. Ele faz parte do PSC, que é o Partido Social Cristão, que hoje... Pois é. Não é por coincidência. O Gadelha não está lá por uma coincidência ou fruto do acaso. Ele está lá para cumprir uma missão programática, colocar em prática, executar um programa político. O programa político do seu partido, o PSC, que é o Partido Social Cristão. E aí, se você, por exemplo, acessar o site da Previdência, agora, nesse momento, uma das principais propagandas, uma das páginas que fica lá girando o tempo todo, é justamente essa. O texto não está muito claro aqui, não está muito nítido, mas é uma propaganda, é uma sugestão que favorece a implementação dos regimes complementares de previdência.
Por que que isso está aí? Porque é do programa político do PSC a privatização de tudo. A destruição da previdência pública e social para beneficiar o capital financeiro através dos regimes de previdência complementar. Tanto é verdade... Próximo, Cristina. Que esse cidadão, como eu falei, ele quer cumprir, colocar em prática o programa político do seu partido. Não por acaso ele gravou esse vídeo. Está lá escondidinho no YouTube e foi gravado e data de 3 anos atrás. Pode dar o clique. Olha a mensagem que ele tem para vocês. Opa, internet. Tem som? Tem, só tá demorando a carregar. Ah, aqui é da internet, tá ruim. É porque tá todo mundo acessando o celular. Todo mundo desliga a internet aí. Inclusive a mensagem é bem sugestiva. É a mensagem para você. Aposentadoria. Mais claro do que isso. Eu acho que... Bota a fita. Ah, mas tá carregando, olha embaixo. Você adianta a sua fita e depois... Bota mais as 4 fitas aí. Ó, melhorou aqui, ó. Envelhecer no Brasil de hoje está difícil. O sistema de aposentadoria está falido. Tenho medo de pagar e não receber. Olá, Ana Paula. Essa é uma preocupação nossa também. O Estado gasta mais do que arrecada e esse rombo só tende a aumentar. Com a intensa mudança demográfica pela qual o Brasil deve passar nos próximos anos, nós teremos um número maior de aposentados e menos pessoas economicamente ativas para alimentar o sistema. Em algum instante, a conta não vai... Envelhecer no Brasil de hoje está difícil. O sistema de aposentadoria está falido. Tenho medo de pagar e não receber. Olá, Ana Paula. Essa é uma preocupação nossa também. O Estado gasta mais do que arrecada e esse rombo só tende a aumentar. Com a intensa mudança demográfica pela qual o Brasil deve passar nos próximos anos, nós teremos um número maior de aposentados e menos pessoas economicamente ativas para alimentar o sistema. Em algum instante, a conta não vai fechar. A solução é criar um regime complementar cada vez mais sólido e atraente. Para isso, o governo deve dar incentivos fiscais e garantias reais à população brasileira. O pastor Everaldo vai implementar um sistema de aposentadorias realmente confiável. Mais claro do que isso, meus camaradas, impossível. Qual é a solução que o presidente do INSS propõe para o suposto rombo da Previdência? Criar um regime sólido de previdência complementar. Com todas as letras. Claro, muito nítido, muito contundente. A proposta dele para a Previdência Pública é acabar com ela e criar um regime sólido de previdência complementar. Portanto, ele tem uma missão programática a cumprir. E é isso que ele está fazendo à frente do Instituto. Mas só que, como a realidade é muito cruel, ela é muito dura, é muito difícil, Ari, você vender o desmonte dos direitos dos trabalhadores assim, diretamente. Você tem que se valer de subterfúgios. Você tem que envolvê-lo num discurso muito bonito. E aí nós vamos para um outro tema da atualidade. Que tema é esse? É a pós-verdade do discurso oficial. Lá na Oxford, que é uma universidade inglesa, em 2016, um departamento lá responsável pela questão da linguística mesmo, elegeu a palavra ou a expressão pós-verdade como sendo a palavra do ano de 2016. O que é que quer dizer a pós-verdade? A pós-verdade, ela na verdade é um substantivo que está relacionado a circunstâncias onde a crença e as emoções, as paixões, elas têm mais peso do que os fatos objetivos. É mais ou menos o seguinte: olha, eu estou acabando com a previdência pública, mas é bom. Mas é bom por quê? Não quero saber. Você tem que acreditar e se convencer que é bom. É bom. Não, mas por quê? Não tem essa discussão. É ótimo, o sistema vai quebrar, só tem essa saída. É esse discurso da pós-verdade que está sendo tocado adiante pelo conjunto, pela gestão social cristã do INSS.
Porque senão, camaradas, veja só como é divulgada a reforma trabalhista. É a modernização, quando na verdade se trata de um grave atraso, é retrocesso, mas ele vende como algo moderno, futurista, avanço. A Previdência, olha que absurdo, mudar a Previdência beneficia os pobres. Por que razão você não acredita nas duas primeiras assertivas e você se convence que o presidente do INSS quer humanizar o serviço na Previdência? Se trata do mesmo governo, é o mesmo governo falando. Por que a maioria de nossos colegas repudia essas duas assertivas e está convencido da terceira? Por quê? Porque estamos vendendo o velho como se fosse novo. Porque as autoridades são simpáticas, porque tem uma boa retórica. É porque ele me deu uma atenção. Não dá para ser tão ingênuo nos tempos de hoje, de uma ofensiva tão cruel em relação à nossa classe trabalhadora. Não é possível fazer isso, embora muita gente tenha adotado e tenha comprado esse discurso oficial. Cristina, como eu falei a vocês, essa narrativa, para não desvelar, para não revelar o pior, a realidade cruel, ela precisa de ter termos que passem uma outra mensagem. Portanto, ela é uma narrativa futurista. Eles sempre vão apresentar isso como sendo algo do futuro, é o progresso, é o avanço, é a revolução. Não, brincadeira. Mas tem colegas da gente, que eu já vi depoimentos em redes sociais, que chamam esse projeto do INSS Digital de a revolução. Não é a revolução, é um avanço. Vai ter muita participação. Estamos construindo coletivamente esse projeto. Isso não é verdade. Isso não funciona. A prova disso é Mossoró. A prova disso é Mossoró. Então, há um claro descolamento da realidade. Há um discurso muito bonito, mas que não se reflete em práticas condizentes com ele. Não tem nada a ver. Essa dicotomia, esse conflito, progresso e retrocesso, a gente já se faz sentir isso em Mossoró naquilo que o Fábio comentou aqui. Ou seja, há uma sobrecarga de trabalho. Há uma sobrecarga de trabalho. Você tem que se desdobrar, tem que trabalhar muito mais para dar conta, e na maioria das vezes você não consegue dar conta dos processos represados que foram distribuídos para análise. E para muita gente isso é progresso. Eu coloquei esse quadro aqui para reafirmar, para dizer que progresso, ele não deve estar atrelado apenas à ideia de avanço tecnológico. Para que haja progresso, tem que haver bem-estar social. Bem-estar social para os servidores e para o povo pobre desse país. Não é possível haver progresso se não houver melhora das condições de vida do povo e dos servidores. Não é possível. Não dá para falar. Se nós continuarmos nesse ritmo, no ritmo proposto pelo INSS Digital, nós vamos chegar, já estamos nessa fase. Clica no vídeo, Cristina. Opa, volta. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Pronto, Cristina, pode dar pausa. É, a PS Mossoró. A PS Mossoró. É isso aqui. Ou seja, não por acaso, né, a sátira, a crítica de Chaplin, e olha que esse filme é de 1936. É para lá que nós estamos voltando agora. Para a década de 30. Em termos de direitos dos trabalhadores. Não por acaso eu escolhi esse vídeo justamente para isso.
Porque há uma contradição muito grande. Quando você lê tempos modernos, você associa modernidade a coisa boa. Mas isso, meus caros, isso não vai trazer benefício para ninguém, não. É isso que está acontecendo. Pode passar, Cristina. A meritocracia e a mudança de hábitos. Cada um por si e o INSS contra todos. Essa é a lógica. A meritocracia, vocês sabem, é uma linha de pensamento, uma lógica de pensamento, em que o sucesso, a felicidade, ele vai ser alcançado única e exclusivamente através dos seus esforços individuais. Você resolve sua vida. Não precisa de luta coletiva. Você é senhor do seu destino. Você resolve e faz tudo só. São méritos seus. Essa é a meritocracia e é um dos grandes pilares do raciocínio do pensamento da extrema-direita que hoje está sentada na presidência do INSS. Isso, de alguma forma, ou seja, o excesso de trabalho, uma sobrecarga de trabalho, associado ao estímulo meritocrático, ou seja, a produção, quem produz mais, quais são os parâmetros, embora oficialmente, na agência Mossoró, eles não deixem claro isso, existe uma pressão velada. Porque eles vêm gestando isso há um tempo, a figura do servidor padrão. Qual é o servidor padrão de Mossoró? O servidor padrão de Mossoró, aquele que é sempre elogiado pelos gestores, que é sempre ovacionado, referenciado por boa parte dos seus colegas, é o servidor que vem trabalhar sábado, domingo, feriado e dá horas extras sem receber nada por isso. Nada. Nunca recebeu nada por isso. E os méritos, os louros, vão para quem? Para a cúpula. E tem gente que acha que isso é positivo. Não é. Você está se matando para alimentar a vaidade de uns poucos que vivem disso, de explorar o seu trabalho. Isso tem que ficar muito claro. A mudança de comportamento na agência Mossoró, ela foi tão grande, tão sensível, né, que hoje alguns colegas, eles trabalham a portas fechadas. O ambiente de trabalho, embora seja a maior agência do estado, se eu não me engano, a demanda muito grande, sempre foi muito bom, né? Há um entrosamento muito bom, muito positivo, uma relação em termos de relacionamentos. A gente sempre se deu muito bem. Mas hoje, o que é que está acontecendo? Hoje, todos os dias, eu vejo meus colegas, mas eu tenho saudade deles. Porque alguns, inclusive, estão se trancando, evitando o espaço comum, onde todo mundo trabalhava, todo mundo interagia naquele ambiente. Era divertido, você trabalhava brincando. E essa era uma das razões do sucesso da equipe de Mossoró. Era isso. Mas agora não. O governo apostou na segregação. Existe agora uma barreira, o layout horrível da APS, onde você tem aqueles que atendem o público e do outro lado, aqueles que só analisam processos. E alguns que não estão satisfeitos, se trancam. É isso mesmo. Está lá na porta, não posso conversar com você, não, porque tem X tarefas que eu tenho que concluir. E ainda dizem que não há pressão. Claro que há pressão. Existe uma pressão velada, um constrangimento para os outros que não conseguem ser o servidor padrão de Mossoró. O servidor que passa, de alguma forma, ainda que involuntariamente, a cultuar a escravidão. Isso é escravidão, você não recebe remuneração para isso. O que é que você ganha com isso? A média com o gestor, uma suposta, um suposto reconhecimento, né? Você é ovacionado o tempo todo. Poxa, esse cara se dedica muito, ele vem trabalhar aos sábados, ele trabalha nos feriados, nos domingos, e termina o expediente dele, ele fica aqui até 4 horas da tarde, dando hora, que nunca vai receber por isso. Você está legitimando a exploração. É isso que está acontecendo. E temos que nos colocar claramente contra todo esse processo. Pode passar, Cristina. O Fábio comentou isso até lá em Brasília, né? E eu concordo.
A ideia, o projeto da gestão é varrer os pobres das agências da Previdência Social. Essa foto é de junho, viu? Essa foto é de junho, o projeto começou em janeiro. Na maioria das vezes, é esse cenário que você vai encontrar em Mossoró. Na maioria das vezes, é esse cenário que você vai encontrar em Mossoró. Mas há quem diga que isso é uma revolução. Por que eu estou usando essas palavras? Desde que me fizeram o convite para participar, eu resolvi fazer uma coisa que geralmente eu não fazia, que era ler aqueles e-mails institucionais. O Nordeste Hoje, principalmente. Aí eu tive curiosidade de saber como é que eles constroem esse discurso e por que que isso convence tanta gente. Se vocês observarem, eu comecei a fazer isso em abril, de abril para cá. Tem palavras que estão sempre nesses informativos. Revolução é uma delas. Ora, o Necessidade Digital é a revolução. Isso é o progresso? É o futuro? Olha, é muito participativo. Nós estamos construindo isso de baixo para cima. Mas sabemos que é o contrário. Então isso eles repetem muito, justamente para que acabe com a repetição, e aí é uma estratégia, se tornar verdade. Tem algumas imagens, Cristina, tem como abrir umas pastinhas aí, acho que eu até deixei no link, para que vocês tenham uma ideia melhor dessa sobrecarga de trabalho. INSS Digital, apresentação, painel de tarefas. Pode abrir as imagens. Não sei se tem como aumentar. É só para ilustrar que o Fábio já havia comentado com vocês. Para evitar a identificação do colega, eu fiz a edição lá, certo? Mas quando ele abriu, isso aqui foi em junho, ele estava prestes a tirar uns dias de férias. Essa é a interface do GET, né, do GET, que é o Gerenciador Eletrônico de Tarefas. Aqui ele tinha 54 tarefas pendentes. São tarefas que ele nem mexeu ainda. Tarefa, para quem não sabe, é o processo eletrônico, que era físico e é transformado num processo digital chamado de tarefa. 54 pendentes, ou seja, que ele nem começou a analisar ainda. Outras 13, se eu não me engano, que estão em exigência. Uma que estava vencendo no dia, 14 que já tinham passado de 45 dias. E ele não conseguiu concluir o despacho. Certo? Aqui são, acho que o total, não sei bem, concluídas. Porque ele concluiu, já começou a trabalhar desde janeiro. E aqui o total geral de tarefas. Veja só, ele tinha 54 antes de entrar de férias. Pode passar, Cristina, abra a outra imagem que tem aí. Quando esse cara voltou de férias, ele não deu conta nem das 54, certo? Porque, inclusive, existe uma máquina de triturar servidor chamado motor automático da distribuição do GET. Eu até brinquei com os colegas do grupo social, disse, olha, meu amigo, isso não é um motor, isso é uma metralhadora. E o colega ainda acrescentou, é giratório. Eu disse, é isso daqui. Isso aqui eu tirei antes de vir para cá. Então foi ontem. Ele passou só uma semana de férias. Ontem. Vocês lembram, né? Tinha 54. 96. E ele disse que todos os dias entra mais tarefas. O motor, a metralhadora, não quer saber se você está de férias, se você está afastado por doença, não. Ele quer saber se empurra essa demanda para você resolver. Porque agora, lembre, a lógica é meritocrática. A responsabilidade não é coletiva. A responsabilidade é sua, é individual. A gente vai, em vez de resolver os problemas pela via coletiva, eu vou individualizar os problemas. E dizer que se não for resolvido, a culpa é de quem? Sua, do servidor. Essa é a situação dramática desse cara. E todos estão nessa situação. Todos. Né? O GET, o motor, a metralhadora, não perdoa. Pode voltar, Cristina, para os slides. Pode passar. O modelo alternativo. O único e mais óbvio caminho rumo à prosopopeia digital. O que é isso? Olha, fazendo a consulta, a investigação nesses Nordeste Hoje, por essa lógica, meus amigos, se não vai haver mais concurso público, se não tem como repor, né, e aí ele mesmo fala dessa hecatombe que está para acontecer nos próximos anos, com a aposentadoria de milhares de colegas,
eu só entendi que a solução pretendida por ele é a prosopopeia digital. Pessoal, prosopopeia é uma figura de linguagem em que você dá vida a coisas inanimadas. Então, por exemplo, esse copo d'água está falando comigo agora. Ele está vivo. Para a ONSS, para a gestão social cristã do ONSS, as tarefas, elas também ganham vida própria. É assim, ela chega no sistema e ela, por si própria, resolve e análise do processo. Não precisa de gente. Ele tem uma mágica para fazer isso. O processozinho, ele ganha vida própria. Essa é a lógica da gestão social cristã do ONSS. Porque fora disso, não há como contornar esse grave problema pelo qual estamos passando na instituição. Pode dar continuidade. Os limites da gestão democrática. O que você mais lê sobre o discurso oficial é justamente o seguinte. Esse processo ele está sendo construído de baixo para cima. É uma construção coletiva. Venha fazer parte dessa novidade, dessa mudança. A experiência de Mossoró prova exatamente o contrário. Pouquíssimas vezes nós nos reunimos com o gerente executivo para tratar disso. Num primeiro momento, isso foi dito, que as reuniões seriam periódicas. Elas não aconteceram. Não foi democrática. Por que eu coloquei limites? Porque é o seguinte, só é democrática para tratar de amenidades. Por exemplo, no GET eu gostaria que aparecesse lá uma marcação roxa para dizer que o processo está em exigência. Ou eu queria que aparecesse verde para dizer que o processo está concluído. Isso, eles aceitam sugestão. Agora, quando eu digo, olha, a quantidade de processo distribuído é absurda para cada servidor. Ai, não. Pode mexer nisso, não. Não, mas como não? Não pode. Não pode. Mas por que não pode? Pode. Essas decisões cruciais, relevantes, elas são feitas em gabinete. E vocês não terão acesso a ele. Não terão acesso a ele. É assim que está sendo colocado em Mossoró, e eu torço para que esse modelo não seja repetido nem no país afora e nem em nenhum canto aqui da Jex Natal. Tem que ser democrático, inclusive para tratar das questões mais relevantes. Fábio, na segunda semana de experiência em Mossoró, o grupo de servidores se reuniu com o gerente e disse, olha, essa distribuição de tarefas, ela não é compatível com a força de trabalho. Vai gerar sobrecarga. Ninguém consegue concluir 6 processos num dia. Dissemos isso. A média de processos concluídos lá, 2 processos. Pode parecer um absurdo, mas não é. Nós nunca mensuramos, de fato, a duração total da análise desses processos. É como o Vai falou, a gente habilitava. E boa parte não era possível concluir no mesmo dia. Tanto é que a nossa resolutividade era de 40%. De 40%. 40% de 6. 2 ou 3. É a lógica. Nós pedimos para que isso fosse implantado. Mas aí fizeram ouvidos de mercador. Fizeram ouvidos de marcador. Por que a democracia da condução desse projeto só serve para tratar de superficialidades e não daquilo que realmente interessa? O motor do GET, a metralhadora giratória, nós dissemos, tem que parar enquanto o servidor está de férias. Tem que parar se o servidor está afastado por motivo de doença. Parou? Parou não. Continua atirando e vai continuar atirando. Porque esse tipo de decisão, infelizmente, não cabe a vocês. Cabe à cúpula resolver. Então, essa democracia, meus amigos, ela é fajuta e ela é extremamente limitada. Outro exemplo, fala muito de participação. Os servidores de Mossoró não esqueceram. No lançamento do programa, na gerência Mossoró, vieram vários servidores de outras agências. Quantos servidores de Mossoró foram prestigiar o lançamento lá na gerência? Quantos? Nenhum. 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 Para você ver o quanto eles são importantes para a gestão social cristã do ONSS. Nenhum. E é assim que está sendo tocado o barco. Devido às primeiras reuniões terem sido extremamente tensas, porque essa questão entre tarefas
e força de trabalho foi arduamente discutida, deixaram de fazer a reunião. Por quê? Não sabem lidar com as críticas? Porque isso é coisa para se resolver em gabinete, pelo menos na versão deles. Pode tocar o barco. Liberdade aparente, me dê só mais 2 minutinhos, Henrique. Liberdade aparente e a servidão voluntária. Pessoal, diante de tudo que eu falei aqui, fica até difícil as pessoas ainda se encantarem, pelo menos da mesma forma, com essa proposta do governo. Mas ainda assim, tem gente que trata essa questão da seguinte maneira. Olha, é o seguinte, a modernidade, o avanço, o futuro está com a gestão social cristã do ONSS. O atraso é o sindicato. Eles tratam dessa maneira e esse é o tom das discussões, inclusive nas redes sociais. Você tenta fazer as críticas e diz, olha, mas você não quer o avanço? Não é isso. Eu só quero dizer que o projeto não é perfeito e ele tem que se adequar às nossas necessidades também. É só isso que eu quero dizer. Mas muita gente não consegue ouvir. Por N motivos. Uma boa parte dessas pessoas, o entendimento delas, eu consegui fazer um paralelo com um filósofo lá do século XVI, chamado, por favor, Henrique, me corrija, Etienne de la Boétie, em francês. É isso mesmo? Pois é. Esse cara viveu no século XVI, ali no alvorecer do movimento renascentista, e quando ele escreveu um ensaio chamado Discurso da Servidão Voluntária, ele tinha 18 anos. 18 anos. Mas o que ele disse repercute até hoje. O que ele questionou era o seguinte: como é possível uma multidão de homens e mulheres se sujeitarem às decisões de um único soberano? Como é possível essas pessoas não se indignarem? O que é que está acontecendo? Será a covardia? Será o medo de enfrentar? Eles não. A razão não permite que a covardia venha explicar essa situação. Para que esse tipo de dominação possa vingar, para que ela seja duradoura, é preciso, sobretudo, a colaboração dos povos dominados. Sem o consentimento daqueles que se sujeitam a essa situação, o soberano, ele sai derrotado. E ele propôs, olha, se você quer mudar, basta querer. Basta querer, não sirva mais. Questione, se organize. É isso que nós temos que fazer. É sair do discurso da servidão voluntária. É deixar de imaginar que a partir do projeto do Exército Digital, nós vamos chegar ao teletrabalho e só porque nós não estaríamos vinculados ao CISREF, nós estaremos livres. Mas isso é uma liberdade aparente. Liberdade aparente não é liberdade. É escravidão disfarçada. Escravidão disfarçada. É isso que eles querem para todos vocês. O meu recado, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, é que o nosso futuro não pode depender de uma ferramenta tecnológica que será usada contra nós. O nosso futuro depende da política, Ari. Depende da política. É a luta coletiva. A saída que eu quero propor é uma saída que fortaleça e não destrua os nossos laços enquanto categoria antenada com as lutas do seu tempo. Só existe esse caminho. Não há caminho fora da política. Não há caminho fora da luta coletiva. E é esse caminho que eu quero trilhar ao lado de cada um de vocês. Muito obrigado.